Então, nós vamos falar hoje, agora, com muita alegria no coração, celebrando a festa de Hanukkah. Hoje, agora já é o pôr do sol, hoje já é o dia 25 de Kislev, que equivale ao dia 25 de dezembro. Agora já é o dia 25, né? No pôr do sol, o calendário bíblico já muda, não é? Então, nós já estamos no dia 25 de Kislev, que coincidiu com o dia 25 de dezembro. E a festa de Hanukkah, primeiro, está lá em João, capítulo 10, verso 19, quando Yeshua menciona no livro de João, que Yeshua estava no templo para celebrar a festa da dedicação. Então, a palavra Hanukkah foi traduzida em João como dedicação, mas também pode se traduzir como consagração. Então, se dedica um templo, né, a dedicação do templo ou consagração do templo. Por quê? Então, vocês têm que entender a história para entender a mensagem que nós vamos falar aqui hoje. Então, o Israel, naquela época, não é? Nós estamos agora exatamente 162 anos antes de Cristo, Israel estava sendo dominado pelo império, pelo domínio grego, não é? O domínio grego. Então, ele passou pelo domínio da Babilônia, depois a Pérsia, não é? Lembra de Esdras e Neemias? Saíram da Pérsia. Restauraram o templo, primeiro templo de Salomão, e agora nós estamos, o domínio persa sai e entra o domínio grego. E foi até o ano 70 a.C., quando os romanos dominam essa região, né? Você lembra quando Yeshua nasceu, já foi durante o Império Romano, né? Lembra, Pôncio Pilatos, Herodes, eram romanos. Muito bem. Então, no ano 162, durante o domínio grego, os gregos foram marcados pelo politeísmo. Eles tinham um deus chamado Zeus. Zeus era o deus grego, era o deus do sol, né? Também atrelava ao sol. Esse deus chamado Zeus era uma entidade. E os gregos tinham as chamadas sacerdotisas que prostituíam dentro do templo. Então, o papel da sacerdotisa era fazer uma prostituição dentro do templo. Aí os gregos expulsaram os judeus, os sacerdotes do templo, não é? E aí o que aconteceu? Os judeus ficaram tremendamente, odiaram os gregos, magoados, porque imagina, para você ter uma ideia do sofrimento dos judeus da época dos gregos, imagina se essa congregação nossa, que é um lugar santificado, né? Embora sabemos que Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas, diz a palavra, mas é um local santificado. Aqui é um local que a gente respeita. Ali tem a Torá, o Aron HaKodesh, aquela lâmpada vermelha mostra que a palavra de Deus está dentro daquele armário, que a palavra de Deus é viva, né? Imagina agora se aqui entram prostitutas e começam a prostituir aqui dentro. E sabe o que os gregos fizeram? Sabendo que o judeu não comia porco, levava os porcos e sacrificava o porco dentro do templo. Imagina, irmãos. Imagina, sacrificando o porco e prostituindo na casa do Senhor. Então, os judeus ficaram numa revolta tremenda. E eles estavam sob o domínio dos gregos. O que fez, então, Matatial, que era como é que é? Matatial é Mateus. O pai de Judas Macabeu. O que ele faz? Ele tinha 5 filhos. E ele organiza os filhos. Eles moravam ao norte de Jerusalém, saindo de Jerusalém para o lado de Siquém, né? Chamado Rodim, ali para frente. E eles fizeram uma rebelião. Falaram assim, nós vamos tomar o templo. Mas nós não temos exército, mas nós vamos aprender a lutar. Eles prepararam 8 anos, com pedaços de pau, varas, lança, instrumentos rudimentar, porque não tinha um exército formado. Israel não podia ter exército, estava sob domínio grego. E aí os irmãos macabeus organizaram-se, treinaram, luta mesmo. E eles aumentaram o número de voluntários, e eles foram nesse dia, que foi hoje, dia 25 de Kislev, né? Entraram no templo e expulsaram as prostitutas, os sacerdotes gregos, e tomaram o templo, colocaram aquele povo para fora, e eles invadiram o templo. Isso aqui é nosso, é a casa do Senhor, o nosso
não é Salomão, nosso rei Salomão que construiu, isso aqui é santificado, aqui tem a Torá. E o que eles fizeram? Na época não tinha luz elétrica, então usava o quê? A menorá, aquela de 7 pontas. Era a menorá grande do templo, e eles só tinham um óleo, que esse óleo é um óleo preparado. Lá em Números fala como esse óleo é. Ele precisa ser de azeitona pura, precisa ser a primeira prensa, não pode dar fumaça, é um óleo especial. E esse óleo só tinha um pouquinho. Então eles colocaram nos copinhos, né, e acenderam para fazer a consagração do templo, a dedicação a Deus, para desprofanar, vamos falar assim, aquele local santo. Mas só que o óleo dava para um dia, e eles ficaram lá para que os gregos não invadissem novamente o templo, e aí aconteceu um milagre. O milagre que esse óleo para um dia durou 8 dias a mais. Então, 8 mais 1, 9. Por isso que vocês têm 9. Esse é um candelabro de 9 braços, para lembrar esse grande milagre. E aí, o livro de Macabeus é um livro que não tem na Bíblia crente, mas tem na Bíblia judaica. Não é? A Bíblia judaica, Macabeus, faz parte não do cânon judaico, mas ele é um livro judaico. A Bíblia católica registra Macabeus, né? Se você pegar uma Bíblia católica, lá tem, e você vai achar essa história lá. Maravilhosa essa história, e essa história, esse dia ficou o dia da resistência, o dia da luta, o dia da consagração, e até hoje é um dia de muita alegria, é um dia de festa, é um dia que se come bem, não é? E come sonhos, não é? É uma tradição judaica comer sonhos, e o mundo judaico hoje, no mundo todo, um planeta Terra, está celebrando aqui, exatamente hoje, o primeiro dia de Hanukkah. Então, como é que é feito esse dia? Eles vão celebrar 8 dias completos, e hoje ele vai pegar a vela, essa aqui, que é a chamada de shamash, quer dizer, serva, né? E com ela vão acender cada dia, o primeiro dia, segundo, né? Até o 8º dia, e encerra-se a festa. Bom, mas eu não posso convidar vocês para virem aqui 8 dias seguidos, né? Então, didaticamente, eu vou agora ministrar um pouquinho, e depois vou fazer o acendimento dessas 8 luzes, 8 lâmpadas de uma vez só, tá bom? E a tradição dessa casa, eu fico muito feliz, porque não é coincidência, nós inauguramos aqui 17 de novembro de 87, 96, 20 anos, 96, e no mês de dezembro tinha a festa de Hanukkah, e foi a primeira festa que nós celebramos, e isso marcou, né, o antissemitismo. A igreja ainda é antijudaica, meu irmão. Não fica pensando você que a igreja não sabe o que é isso. Não sabe, está na Bíblia, mas não sabe. Como não sabe Páscoa, tabernáculo, não sabe festa de Pentecostes, não celebram. Né? Vão celebrar outras festas, inclusive hoje, o próprio Natal. Né? Então, são festas que não tem na Bíblia. Eles celebram, mas aqui tem, não celebram. Por quê? Não é que eles não querem, são maus, não. É porque foram arrancados isso deles. A igreja cristã, a igreja católica, arrancou toda a tradição, arrancou a língua, substituiu pelo latim, arrancou as tradições judaicas, tirou as festas, tirou o Shabat, colocou o domingo, né, tira o 4º mandamento e coloca um sacramento chamado domingo. E todo mundo guarda. Até hoje a igreja evangélica é domingo. Né? Domingo quer dizer Dominus Dei em latim, o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, diz a palavra, Mateus 12, 8, não é o domingo, é o sábado. Né? Então, essas coisas, imagina, e nós, há 20 anos atrás, saímos com isso aqui, era uma heresia para eles, entre aspas, muito grande. Quem são esses perturbados, esses doidos? E os doidos estão aqui até hoje falando. Hoje várias igrejas nos seguem. Hoje igrejas batistas, né? Nós temos uma no Ceará, outra lá no Rio Grande do Sul, celebram conosco essas festas, né? Estão restaurando. Estão vendo que não é heresia, que há bênção atrás dessas festas. E sobre essas bênçãos é que eu quero falar um pouquinho com você. Tá bom? Estão preparados? Diga amém. Então, vamos lá para você curtir um pouquinho. Então, essas luzes não é vela para as almas, não tem nada disso, tá? No judaísmo não faz oração por mortos, não invoca morto. Isso não é coisa bíblica, né? Aqui são luzes. E luz fala de quê? De luz. Vamos ver o que a Bíblia fala de luz. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio de Yeshua,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, verso 3 a 5. Então a palavra fala de luz. E para nós, judeus messiânicos, isso fala mais alto. Porque o judeu que hoje celebra essa festa, ele não crê em Jesus ainda. Então ele celebra o efeito, a memória, a parte histórica. Mas nós não celebramos só a história. Eu celebro como a nossa Páscoa. Eu celebro a história, a memorial da Páscoa, mas celebro que Yeshua é meu cordeiro pascal. 1 Coríntios 5, né? Então está lá. Da mesma maneira, Yeshua celebrou essa festa. Eu tenho certeza que Yeshua, ele diz, eu sou a luz do mundo. Não é? Então, com certeza, não está na Bíblia, fala que ele celebrou, mas ele disse, em outras passagens, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então, para nós messiânicos, é muito forte a palavra de Yeshua de João 8,12, que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler junto, bem forte? Vamos lá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, Efésios 5,8, olha o que fala Efésios 5,8, sois luz, andai como filhos da luz. Olha, só essas passagens do Novo Testamento já seria motivo suficiente para a gente celebrar a festa que somos luzes. Mas, eu queria depois, Rocha e Jorge está aí me acompanhando, enquanto eu estivesse falando, eu queria que você, o Delcio, o João, né, o Alexandre, pegasse um vidrinho com óleo, fosse lá na rua e passasse nas nossas mesas, nos nossos umbrais, porque é a consagração do templo. E aqui é um santuário, aqui é um templo. Não é o templo de Salomão, mas é um templo, não é verdade? É um santuário, é uma casa de oração, não é uma sinagoga. O que é sinagoga? Sinagogos, casa de oração, casa de união. Não é? Então, eu queria consagrar esta casa. Aí você vai falar, uai, Marcelo, mas consagrar tijolo? Por que não? Por que não? Você deve fazer isso na sua casa. Né? Eu, chegando em casa hoje à noite, vou pegar o óleo e vou consagrar os umbrais da minha casa, porque ali é território santo. Ali não vale encantamento, ali não vale nada das trevas. Porque a palavra fala, onde estabeleço as plantas dos meus pés, ali eu estabeleço a vontade de Deus. Então eu quero que você faça isso na sua casa. Quando chegar lá hoje, abençoa a sua casa, consagra, reconsagra. Quantas pessoas entraram na sua casa? Né? Às vezes, pessoas que vão servir, fazer um trabalho, pessoas, né, que, às vezes até amigos, às vezes até, gente, olha para mim, até parentes que não são crentes, eles trazem um pouquinho de, vamos falar assim, algo não bom, não é verdade? Às vezes dá inveja, ciúme, às vezes o seu empregado doméstico lá amaldiçoou, praguejou, né? Então, chegar lá hoje, na casa do meu pai, que eu vou levar ele, nós vamos fazer isso. Na mesa usada da porta dele, eu vou passar o óleo. Aqui está consagrado ao Senhor. Aqui moram servos de Yeshua. Isso é forte, isso tem poder, irmãos. As coisas... Por que os objetos do templo eram todos ungidos e consagrados? Para consagrar, para dedicar a servir a Deus. Agora, tem muita gente que eu esperava menos, né? Mas eu fico feliz por você ter vindo. Se der tempo, eu não sei, eu queria fazer um corredor aqui e passar o óleo na sua cabeça. Passar o óleo nas suas mãos, porque nós estamos vivendo aonde? Num mundo que jaz no maligno, não é? O mundo está roubando, corrupção na televisão é toda hora. Eu já estou impregnado com esse assunto, eu não aguento mais ouvir televisão, né? Ver televisão, de falar de corrupção. Então, esse espírito de roubo está no nosso meio. Você está respirando roubo, assalto, violência. É ou não é, irmãos? O mundo, vou falar a verdade, o mundo está indo de mal a pior. Não é verdade? Não é? Então, mas nós somos luz. Aonde? Nas trevas. Então, você precisa se descontaminar. Você precisa se dedicar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Não é verdade? Então, nós queremos ungir você. Por quê? Porque hoje não é a consagração do templo.
me diga o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Não, verso 19 a 23. Está escrito que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós vamos nos consagrar hoje, passar o óleo em você, sim, porque você vai descontaminar dessas coisas que a gente vai acumulando. Eu vejo a nossa alma como fosse uma esponja de lavar vasilha. Já viu aquela bucha de lavar vasilha? Como uma bucha de plástico, como é que chama? De espuma. Aquilo se embebe daquilo que você põe. Não é verdade? Se tem um leite na mesa, você passa a bucha, ela fica cheia de leite. Se tem Coca-Cola, passa a bucha, fica cheia de Coca-Cola. Se tem água, passa a bucha, ela fica... A nossa alma é assim. A nossa alma, com essa televisão, com esses programas horríveis, essas coisas todas, a nossa alma vai impregnando. Né? Ah, mas eu sou crente. Sim, mas a minha alma não nasce de novo. Eu nasci de novo em espírito, mas a minha alma se contamina. Vai trabalhar perto de uma pessoa nervosa, que pragueja o dia inteiro. Você se sente mal, é ou não é? Vai trabalhar com o seu patrão, que é um homem que não serve a Deus. Você se sente mal, porque a sua alma está ali está interagindo com o meio que nós vivemos. Então, será que somente crer em Yeshua já somos automaticamente luz? Hoje é a festa da luz. Yeshua é a luz do mundo? Não. 3 pontos precisam acontecer simultaneamente para que você seja luz. Diga, 3 pontos. O primeiro ponto, que é esse aqui, você precisa crer em Yeshua. Ele é a luz do mundo. Ou seja, eu preciso crer nele para ter o direito de refletir a imagem dele. Não é? Olha que João escreveu em Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato no seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, eu e o Pai entraremos e faremos em você morada. Olha aí, a palavra de Deus fala que nós somos templo para morar o Espírito de Deus. Então, para eu ser luz, eu tenho que ter consciência que ele está em mim. Isso é chamado na linguagem evangélica de conversão. A pessoa precisa se converter dos maus caminhos, nascer de novo, etc. Segunda coisa, para ser luz, eu preciso testemunhar. Ou seja, o que é testemunhar? Seguir a lei, seguir os princípios da palavra, seguir o ensino que Yeshua nos trouxe. Isso é testemunhar. Então não basta crer. A igreja evangélica hoje, a igreja católica, crê em Jesus. Mas será que é o suficiente? Não, tem que testemunhar. Não é? Viver como ele viveu. E terceiro, entender, para refletir a luz, entender que nele somos luz, ou seja, nosso espírito. A palavra é a Torá, e a Torá é a lâmpada, não é assim? Olha que diz Provérbios 6, 23. Provérbios diz que o mandamento, a lei é lâmpada. Não é? O Salmo 119 fala que a palavra, a Torá, é lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada, que alumia, que gera luz, é a palavra. Provérbios 20, 27, o espírito do homem também é chamado de lâmpada, porque contém a palavra, e se eu não tenho palavra, eu não posso refletir nada. Aí, então, o que a gente faz para refletir Yeshua? O que eu acabei de falar. Então, nós precisamos agora entender, eu vou fazer, uma vez eu mostrei isso aqui, há muitos anos atrás, vou mostrar de novo, porque tem muita gente nova. Para você entender um pouquinho de ótica, de luz, tá? É um pouquinho de física, você aprendeu lá quando você fez o 1º grau, tá bom? Então, como é que funciona para você entender? É uma questão de física, entender que a luz é uma radiação e pode sofrer uma reflexão ou uma refração. Então, vou explicar, né? Porque muitas vezes você tem Yeshua, mas você está refratando Yeshua. Eu vou explicar o que é isso. Você não está refletindo, você está refratando. Então, vamos entender aqui como é que fica a figura. Veja aqui a luz, uma lâmpada, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Aqui nós vamos fazer uma superfície da água. Que eu vou chamar aqui de água, tá? Aqui é o nível da água. Então, a luz do sol ou uma lâmpada bate aqui na água, ela forma um ângulo de penetração, né? Se você colocar a lâmpada aqui do lado, a luz vai sair assim. Se você colocar em cima, vai sair assim, né? Então, aqui vai formar um ângulo, né?
Aí, quando você reflete direitinho, né, ela reflete o mesmo ângulo, olha, ela bate e volta. Né? Isso acontece quando você usa roupa branca, bate e reflete. Quando você usa roupa preta, absorve e refrata, ela não reflete. Né? Por isso que quando está frio, a gente usa preto, quando está calor, a gente usa branco. Não é? Esses segredos que a gente já sabe. Então, isso é uma reflexão, ou seja, o ângulo de Yeshua é igual ao seu ângulo. Aí eu estou refletindo. O ângulo de Yeshua é o mesmo meu. Então, eu estou refletindo a imagem dele. Agora, o que seria a reflação? Vamos supor que essa água não é mais límpida, é uma água turva, é uma água barrenta. Aí ela não reflete. Ela não reflete. Ela vai o quê? A luz bate nela e vai refratar. Ela vai penetrar aqui e vai formar outro ângulo, ou seja, o ângulo de Yeshua, que é esse aqui, não é igual ao ângulo que você refratou. Ou seja, você é o meio que reflete, ou refrata, ou reflete. Então, nós temos que refletir a imagem, a natureza de Deus. Quando eu refrato, o que é a refração? Uma linguagem que todo mundo entende, o pecado. Toda vez que houver pecado na minha vida, houver algo que me tira da santidade de Deus, eu vou refratar a luz divina. Ou seja, eu não reflito a luz, eu vou refratar. Vai haver perdas. Você não consegue refletir a imagem de Yeshua. Aí as pessoas notam, as pessoas vão começar a ver que você é um religioso, que você não está refletindo a imagem de Yeshua. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bom. Vocês acabaram de fazer uma aula de física e vão praticar isso no Enem. Vocês não vão conseguir confundir reflação de refração, reflexão de refração. Houve um grande milagre lá. Essa palavra em hebraico é chamado Nes Gadol Hayasham. Nes Gadol Hayasham, as primeiras letras, né, é o Nun, é o N, depois o Gadol, está ali do outro lado, que é o G, depois o Reit, Hayah, depois o Sham, que é o S, que esse aqui é o S. Então, Nes Gadol Hayasham é um Sevivon. O que é o Sevivon? Essa festa, quando os judeus eram perseguidos, mesmo na época, o judeu foi perseguido, sempre tem um, né, Império Romano, depois na diáspora. Então, o que eles faziam? Para celebrar Hanukkah, não podia celebrar assim. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um peão e mandavam os meninos jogar o peão. Esse aqui é um peãozinho, né, de rodar. Então, ele rodava e cada hora cai numa letra, você fazia uma aposta. Então, se passasse alguém na rua, esses judeus estão brincando, né? Estão brincando de ser vivon, que é um dado, é um peãozinho. Mas, na verdade, estavam celebrando a frase Nes Gadol Hayasham, houve um grande milagre lá. Lá onde? Em Hanukkah. Então, era uma maneira do judeu celebrar, por isso que você vai ver na internet, hoje já me mandaram isso, né? Feliz Hanukkah, e manda um peãozinho. Aí eles me perguntaram, mas o que tem um peão a ver com a Hanukkah? Era por causa disso, né? Era uma maneira dele despistar e celebrar a festa. Bom, então, eu queria agora dar as bênçãos, nós vamos fazer o acendimento das luzes, e eu queria, aqui agora, de improviso, recitar as 3 bênçãos para a gente começar a acender, né? Então, eu como, assim, o mais velho da casa, né, fundador, eu queria acender o chamash, né, porque o chamash quer dizer servo. Então, eu vou acender essa aqui, depois a pessoa que eu chamar aqui à frente vai começar da direita para a esquerda, não é? Isso eu deveria fazer a cada dia de Hanukkah, mas nós vamos fazer tudo hoje. Mas nós temos uma tradição nessa casa. Qual é a nossa tradição? Profetizar. Então, para cada luz que eu acender, nós vamos profetizar. E eu quero profetizar para a sua vida, tá certo? Para a nossa vida, né? E aqui tem alguns motivos que Deus colocou no meu coração. Então, estão preparados para fazer as bênçãos, para receber as bênçãos? Então, vamos. Então, a primeira bênção é assim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav vesivan lehadik ner shel Shabbat. Ou seja, bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste acender as luzes de Hanukkah.
Amém? Mas aí tem mais bênção. Agora a gente agradece a Deus pelo milagre ocorrido na época, dizendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nissim la'avoteinu bayamim ha'em bazeman hazeh. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados naqueles dias, nesta época. E agora a última bênção, é a bênção de agradecimento, que diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'eheyanu vekiamanu veigianu lasman hazeh. Bendito seja tu, Senhor eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida e nos amparaste e nos fizeste chegar nessa época festiva, e todo mundo diga amém. Agora vamos profetizar. Eu vou convidar o meu pai para fazer como um ancião mais. Quem for mais velho, quem tiver mais de 90 anos, pode vir com ele também. Mas eu acho que ele vai ganhar de todo mundo. 90 anos, vem cá, ele vai acender. E quando ele acender, eu quero profetizar que Yeshua é a nossa luz. Você vai pegar essa e acender essa, tá bom? Pode tirar. Yeshua é a nossa luz, incluindo todos os membros da Hatzion, incluindo todos os nossos telespectadores da TV Sião. Nós queremos orar pelos nossos parentes ainda não crentes. Diga amém. Diga o nome agora desse parente, do filho, do tio, do pai. Diga em voz alta. Fala: eu coloco, diga o nome, no altar do Senhor, e oro, acendo essa luz, para que ele seja luz, para que esse amigo querido, irmão querido, deixe as trevas e entre para a luz, refletindo a bênção de Yeshua, a luz de Yeshua. Amém. Amém, seu Mário. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, meu pai marcou uma geração dos anos 20, não é? 90 anos é muita coisa. Ele está aí firme, pela graça de Deus. Agora, eu quero abençoar a geração que faz parte da minha geração, né? Que vem dele. Já sou da década de 50, né? Ele da década de 20 para 30, eu já sou de 50. E me representando, eu quero chamar o Rocha Jorge, representando a década de 50. Você nasceu em 60? Não, 50. Então venha, e eu quero, nessa geração do Rocha Jorge, não é? Eu quero profetizar que nós, com a Bida, desculpa, somos seus seguidores e suas promessas se cumprirão em nós, extensivo a todos os nossos familiares. Então, qual é a bênção? Somos seguidores de Yeshua. Diga: somos seguidores de Yeshua e não desviaremos dos seus caminhos. E Ele irá nos fortalecer, abençoando essa geração, essa segunda geração. Mas agora, eu quero, não é, profetizar a geração que veio depois de mim. Já é a geração, não é, não mais da de 20, 30, não mais de 50, 60, mas da geração de 70, quem nasceu na década de 70. E eu queria chamar aqui o meu filho Lucas, que vai vir aqui agora, que dele. Vem cá fazer o acendimento, não é, da luz, a terceira luz, e nós vamos declarar essa geração agora, que é a terceira geração, que é a derrota dos nossos inimigos externos. É o espírito de Antíoco, não é? Está vindo do João Lucas e do Davi Lucas também, os dois, né? O Davi vai ficar para a quarta geração acender sozinho. O João pode ficar também com ele, de mãozinha dada com o irmãozinho. Então, nós vamos declarar agora os inimigos externos, ou seja, o espírito de Antíoco. O que é o espírito de Antíoco? Era aquele imperador grego, o rei grego, que profanava o templo. Era um demônio, irmãos. E cultuava o deus Zeus. Não é? E nós sabemos que valemos das armas usadas por Judá, o Macabeu, dentre elas a fé, diga a fé, a intrepidez e a coragem. Diga a fé, a intrepidez e a coragem. O que eu estou ministrando na sua vida? O Davi e o João podem ficar aqui, que vão acender a quarta lâmpada. O que eu quero profetizar? Vamos ler? Eu quero profetizar a fé,
a intrepidez e a coragem. Diga, a fé, a intrepidez e a coragem. Meus irmãos, os dias são maus. Você vai ter que ser corajoso com a sua fé, com a sua ação, e não pode voltar atrás. Tem que testemunhar a sua verdade, tem que testemunhar o Evangelho, tem que testemunhar o caminho do Senhor. O mundo jaz no maligno, mas você não. Então, que o Senhor preserve a sua fé, diga amém. Preserve a sua intrepidez, tem que ser intrépido. Se você tem o Espírito Santo, você é intrépido. Você fala do reino, você convence o pecador, você tira o pecador das trevas e tem coragem para a ação. E nós declaramos um novo tempo para a nossa congregação. Tadinha da nossa congregação, esse ano 2016, que passe rápido, porque sofremos, viu? Sofremos com inimigos internos. Os externos não nos perturbaram, não, mas os internos, não é? Então eu quero gente certa no lugar certo. Olha aqui, nós somos aqui menos de 500 pessoas hoje aqui, ou menos, né? Então, o que eu quero dizer? Nós não somos uma igreja de 20 mil membros. Eu não tenho essa visão. Eu não sou contra quem tem de 50 mil, 20 mil, 2 mil. Mas nós somos poucos, somos um pequeno rebanho, mas fortes numa revelação, fortes num ato profético. Não é verdade? Queremos a salvação de Israel e queremos também a restauração da igreja. Então, eu já te falo de antemão, vamos declarar, declaramos um novo tempo para a nossa congregação que sofreu muitos ataques internos este ano. Graças a Deus, estamos terminando, parece, bem. Estou feliz. É claro que eu como humano, pastor, sinto falta dos meus amigos que saíram, mas eu respeito a decisão deles. Eu respeito, né? Eu sou obrigado a respeitar, não é verdade? E agora, a quarta geração, vão chamar o meu neto, o Davi. O Davi vai acender a quarta luz. Vem cá, Davi, acende lá, pega do meio, né? As armas usadas pelos judeus, macabeus, foram jejum e arrependimento. Diga, jejum e arrependimento. Eu quero profetizar com essa quarta lâmpada a capacidade de jejuar e de se arrepender. Quero ver você fracassar com jejum e arrependimento. Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Voltar para a Torá, trazer juízo ao inimigo, a idolatria, por exemplo, né? Pecado dos jovens, né? A mentira, pornografia, né? Restaurar as vestes sacerdotais. Olha aí, olha que coisa profunda. As vestes sacerdotais, somos os sacerdotes reais. Pedro fala, vós sois os sacerdotes de Deus, não é verdade? Queremos trazer as primícias, os dízimos, convocar os nazireus. Quem eram os nazireus? Eram pessoas que faziam voto quando nasciam. Nasciam e o pai fazia voto, deixava o cabelo crescer e outras coisas. Não bebia vinho, nem suco de uva tomava. Não é? Eram pessoas altamente consagradas para interceder. Tocar o chofar, os macabeus tocaram o chofar, fizeram isso aqui, tocaram o chofar, propondo a fazer o mesmo. Faremos isso a partir dessa festa. Levantem-se os intercessores. Meu amado, toda quinta-feira às 20 horas, lá na Funchal, você está convocado. Amém? Você está convocado a ser um intercessor, não é? Hoje não existe mais os nazireus. Eu gostaria até que voltasse a existir os nazireus, pessoas altamente consagradas a Deus, desde a época do nascimento. Eram meninos criados totalmente na palavra. Eles eram fortes de jejum, fortes no poder intercessório. E agora eu quero profetizar, então, essa geração do Davi, não é? São aqueles que vão continuar, como o Rocha Jorge falou muito bem hoje de manhã, eles vão continuar o nosso trabalho. Não é, Jorge? Você falou, os filhos continuando o trabalho dos pais. Está o Mateus continuando, o Lucas, não é? O Tiago também aqui, né? A minha filha Débora também, claro, por que não? Não é? Tem compromisso com essa casa e agora queremos que essa geração seja abençoada. Diga, nós abençoamos essa geração que está chegando, para que os jovens possam abraçar essa causa. E agora eu queria aqui acender a quinta luz para declarar o crescimento da BHT e de todos os grupos, das congregações, das igrejas que caminham conosco. Hoje eu posso falar para a honra e glória do Senhor,
somos mais de 20 igrejas e grupos e congregações que caminham na nossa visão, que seguem, que estão nos acompanhando agora pela TV. E eu quero abençoar e quero profetizar o crescimento deles, não só o nosso. E para isso eu queria convidar aqui o sargento Alexander com a joia, que fizesse essa declaração de crescimento, não é? A quinta luz, representando aqui os diáconos da casa, não é? Para que ele possa vir aqui acender e profetizar o crescimento da nossa casa. E nós queremos pessoas comprometidas, pessoas boas. Agradecemos para todos aqueles que já foram membros dessa casa. Agradecemos de coração, porque são pessoas boas, são pessoas que não saíram em rebeldia. Nós abençoamos, mas agora queremos profetizar esse novo tempo em nome de Yeshua. Muito obrigado. Agora queremos a visão, restauração já, não é? Para a sexta luz, não é? Nós queremos convidar o Samuel e a Nayara para que esses jovens sejam realmente a luz de Yeshua sobre a casa de Israel, não é? Queremos abençoar essa casa para abençoar o povo judeu e seus descendentes. Queremos aqui orar, não é? Para que Yeshua opere maravilhas sobre a casa de Israel e sobre o povo judeu, e nós reivindicamos, Romanos 11, 26, a salvação da casa de Israel, não é? Então nós queremos que essa profecia, a salvação de Israel, diga amém, a salvação de Israel, nós queremos dizer isso de viva voz. E agora nós vamos acender a sétima luz, e essa sétima luz, nós queremos profetizar para o Senhor trazer luz sobre os crentes, não os judeus, que são chamados de gentios, né? E quanto à restauração das raízes judaicas, ou seja, as igrejas evangélicas e também as raízes bíblicas da nossa fé, né? Nós pretendemos criar uma rede ensinando de Sião. Ou seja, nós já temos essa rede. Hoje são mais de 20 igrejas, congregações que caminham conosco, mas por que não 40? Por que não 60? Por que não 100? Não é? Então nós queremos profetizar isso, e para isso nós vamos chamar aqui um diretor, o Renato e a Cláudia, para que faça o acendimento aqui dessa profecia, a nossa rede, nosso crescimento, né? E o nosso ministério, inclua aqui o CATS, inclua aqui a TV, incluímos aqui também o ministério, não é? Da transmissão da TV, que é muito importante, e eu quero que isso seja feito, e seja profetizado, e você vai dizer amém, amém, a nossa casa vai crescer, o Senhor vai trazer pessoas boas, pessoas comprometidas, vai trazer mais judeus, e também não judeus, para que andemos juntos. Muito obrigado, Renato. E agora, para a oitava luz, né, é que o Senhor vai trazer luz e paz ao messianismo brasileiro, destacando a missão da Abradim, do Museu da História da Inquisição, que haja crescimento e que os anunciem espalhados pelo mundo, sensibilize as nações de Israel e que Israel faça como Portugal fez, abre as portas para os filhos de Israel. E eu quero convidar 2 judeus, não é? Eles não são 2 membros dessa casa. Eu quero convidar o doutor Benjamin e cadê ela? E aqui a Sabac, auxiliadora Sabac, 2 judeus dessa casa, nascidos em lares judaicos, para que venham vocês 2, venham, pode ficar os 2 juntos, né? Peguem os 2, pode pegar na mesma vela os 2, você vai fazer o acendimento e você vai dizer amém, você vai dizer amém, amém, amém. Nós queremos fortificar o ministério judaico dessa casa. E aqui 2 judeus fazendo isso, né? Pessoas que têm a descendência de Yeshua, profetizando sobre os seus irmãos. Muito obrigado, não é? Muito obrigado de coração. É bom reconsagrar, né? Reconsagrar, não é consagrar, reconsagrar, rededicar a nossa vida ao Senhor. Então eu quero agradecer a todos. Eu quero agora falar uma coisinha para encerrar. E vocês vão achar, talvez os mais ortodoxos da casa vão achar muito estranho o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu vou falar porque os tempos vão mudando. E eu fui tremendamente abençoado por um judeu hoje,
que me mandou no WhatsApp um filminho. Eu achei o filminho ridículo. Mas depois eu fui pensar e pensei assim, eu não tenho que concordar com o Natal, eu não tenho que aceitar a árvore daquele que faz, eu não tenho que aceitar o presépio, eu não tenho que aceitar nada de enfeitar a árvore, nem de Papai Noel, eu não tenho que aceitar nada disso. Mas eu tenho que respeitar. E depois eu pensei assim, judeus, um minutinho só, por favor, gente, judeus e cristãos são inimigos 2000 anos, é ou não é? O judeu é inimigo do cristão, o cristão é inimigo, olha o Holocausto, olha a Inquisição, olha os cruzados, sempre, né? Agora, quando a gente precisa ser um, é claro que eu não concordo com essas coisas, mas sou obrigado a respeitar, eu sou obrigado a doar a mão, não é verdade? Vocês estão entendendo? Porque senão a inimizade continua. Não quer dizer que eu estou aceitando que eu vou celebrar o Natal, mas eles têm que aceitar o Hanukkah e nós temos que aceitar, pelo menos para não brigar e desejar o quê? Paz, alegria ao outro. Ele podia ser ateu, ele podia ser macumbeiro, ele podia ser qualquer coisa, a minha função é abençoar, concorda? Então, se eu vou agora brigar, se eu vou mandar vocês quebrarem árvore de Natal e presépio, aí nós vamos piorar a situação. Ao invés da igreja cristã amar os judeus, nós somos messiânicos. Se o católico tem Jesus, eu também tenho, então eu sou um com ele em Jesus. Eu não sou um nas doutrinas, mas sou um na pessoa do sangue dele. Vocês concordam? Então vamos ver esse filminho. Apaga a luz aí para mim, vamos ver. Pode rodar. Cuando llega diciembre, el que es cristiano festeja la Navidad. Pero el que es judío celebra en cambio la fiesta de Hanukkah. Muy feliz Navidad, Muy feliz Hanukkah, velas y árboles vamos a armar. luz de Jesús aquí, De Macabeos acá, cena en familia y en comunidad. Noche, noche, noche de paz, noche de amor. Él es Moishe, Y él es Goy, juntos estamos unidos los dos, un rabino y un monseñor, compartiendo alegrías, trayendo así bendición. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Ja, 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 feliz Hanukkah. Bom, pode repetir o filme mais uma vez? Quem não entendeu o que estava escrito, levante a mão, eu vou traduzir para você. Todo mundo entendeu o que estava escrito? É espanhol, mas parece com português. Põe de novo o vídeo, vamos ver. É interessante, vamos lá, olha. Quando chega diciembre, Quando chega dezembro, el que es cristiano festeja aquele que é cristão la festeja o Natal. Pero el que es Mas o judío judeu celebra en celebra cambio la fiesta de Hanukkah. em substituição Hanukkah. Feliz Navidad, Muy feliz Um feliz Natal, um feliz Hanukkah. Velas e árvores, vamos armar. luz de Jesús Luz de Jesus aqui e os macabeus lá. en familia y en Cena em família, em uma comunidade, noite. noche, noche de paz, noche de amor. Él es Você é Moisés e você é gentio. Você... Juntos estamos unidos los dos, un rabino y un monseñor, compartilhando de alegrias, trazendo assim a bênção. Amém? Agora, olha, que interessante. Eu não gostei do vídeo a hora que eu recebi, partindo de um judeu, né? Mas depois eu pensei, se tivesse acontecido há 500 anos atrás isso, não haveria Inquisição.
Não haveria Inquisição. O padre está dando a mão ao judeu, como é que ia matá-lo na fogueira? Ó, a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente, não é? Não quer dizer que eu aceito o Natal, mas eu tenho que respeitá-los. Essa aqui é a mensagem, e por isso eu quero mostrar aqui. Feliz Hanukkah, Feliz Natal. Amém. Não é? A gente pode ser feliz, a gente pode colaborar, não é? E a gente pode ser diferente. Isso é amor. Eu não tenho que concordar, eu não estou aceitando, eu não estou participando disso, mas pelo menos eu posso estender a minha mão e abençoar. Quando eu me converti, quando não celebrava Natal, e aí o meu sogro celebrava e tinha que rezar o terço à noite de Natal. E eu não gostava daquilo, como é que eu ia rezar o terço? Né? Então, o que eu fiz? Eu negociava com ele, eu era o primeiro a chegar na festa e o primeiro a sair. E aí, depois, eu fui acostumando com aquilo, e eu falava com ele, ó, eu vou no Natal, mas com a condição, eu quero 5 minutos para falar, antes do terço. E aí ele me dava. Então, eu tinha a oportunidade de pregar a palavra 5 minutos, depois deixava ele rezar o texto. Não é? Então, que Deus possa abençoar a todos. Vamos ficar de pé? Vamos orar então ao Senhor e agradecer por essa bênção, por essa celebração. Eu estou saindo tremendamente abençoado. Você também? Profetizamos, eu quero que essas profecias aconteçam na sua vida. Você rededicou a sua vida ao Senhor e por isso nós estamos felizes e alegres. Com certeza será um ano talvez um pouco difícil, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer nossa unidade, nossa tolerância. Sabe por que as pessoas têm problema comigo? Porque não são capazes de me tolerar. Entendeu? Não sou do jeito que eles gostariam que eu fosse para eles. Mas isso é uma intolerância religiosa. Não é verdade? Nós temos que amar os nossos irmãos adventistas, está certo? Está certo, Radic? Porque são irmãos. Mesmo que eles celebrem o Natal, eu não estou preocupado com isso. Aquilo que me une a ele, que é Yeshua, precisa falar mais alto que as nossas diferenças. Por que eles não pensam assim da gente? Gente me cobra aqui, não concorda com o meu estilo de ser, queria que eu fosse assim, que eu fosse assado. Né? Então é difícil. Irmãos, isso é intolerância. Mas você está aqui hoje para essa festa de Hanukkah, não é? Com essa mensagem que não foi nem previsto, nem sei se vocês aceitam ou não o vídeo. Na hora eu não gostei, mas depois pensei, se isso acontecesse há 500 anos atrás, eu não estaria nem no Brasil. Né? Porque fugimos da Inquisição, fugimos da perseguição católica. Então, fazer uma vida melhor é nosso dever. Ser tolerante, não é? Ser tolerante com qualquer um é um direito de crença, cada um tem um direito de crer naquilo que quer, e nós não podemos depredar, não podemos fazer uma guerra. Hoje vejo a igreja evangélica precisando celebrar essas coisas. E sabe por quê? A igreja, eu vou encerrar, eu prometo que eu estou encerrando, mas olha, eu anotei uma coisa aqui interessante. Se o imperador Tito não tivesse destruído o templo no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo, depois, se não tivesse ocorrido o primeiro concílio de Nicéia em Roma, que se separou de Israel, se a Igreja Católica não tivesse tomado as bênçãos e promessas de Israel para si, a chamada teologia da substituição, se não tivesse a Igreja Católica perseguido os judeus na época dos cruzados, da Inquisição, se não tivesse mudado e abolido os mandamentos como o Shabat, a Igreja Católica, a Igreja evangélica agora, né, já é evangélica, não tivesse abolido o Shabat e as festas bíblicas, se a Igreja Católica e evangélica tivessem entendido melhor que a ênfase não é no nascimento de Cristo, mas na morte de Cristo, provavelmente, o dia de hoje, os cristãos estariam celebrando Hanukkah. Amém? Então, vamos mudar o mundo. Vamos mudar. Né? Vamos mudar. Para que eu tenho que voltar à história? A história está me mostrando que erraram. Para que eu tenho que continuar errando? Seja tolerante, abençoe. Não é?
E eu creio que, se você quiser saber mais o que pensamos do Natal, é muito fácil, basta você entrar no meu site, TV Sião, e clicar lá, Natal. Vai aparecer programas, vídeos, explicando direitinho tudo o que é o Natal, não é? Então, com isso, nós estamos levando às pessoas mais conhecimento, uma vida melhor, né? Uma vida mais autêntica, entendendo realmente que o menino Jesus não tem o poder. Ele nasceu, amém, comemorar o nascimento dele, não me traz nenhuma bênção. Agora, a morte dele me traz bênção, porque aquele sangue que ele verteu foi na morte, não foi no nascimento. E nele eu sou salvo, nele eu sou redimido, nele eu nasço de novo, nele eu ganho a vida eterna. Então, por isso que a Páscoa para nós é a festa muito mais importante, a morte e a ressurreição, do que simplesmente o nascimento.